Esta reunião é uma reunião inconclusiva, portanto, há um conjunto de perguntas que ainda não obtivemos resposta. Nós tínhamos tido a preocupação de, uma vez que tivemos o documento do Ministério atempadamente, o que nem sempre acontece, de colocarmos as questões que iríamos hoje colocar, procurando já ter as respostas. Algumas foram feitos esclarecimentos, embora mais de ordem técnica, outras percebemos que não havia ainda resposta e até nem resposta para tudo e, portanto, haverá a realização de uma segunda reunião, ou segunda ou terça, ainda hoje ela será convocada, portanto não ficou claro quando seria. Por exemplo, percebemos que o Ministério fez muita questão de frisar isto, que este não é o plano para resolver o problema da falta de professores, é apenas para resolver no próximo ano e que tem um limite que é 2027-2028 e, portanto, não é para além desse período e que, em relação aos outros aspectos, à questão de fundo, à atratividade dos professores, eventualmente a recuperação daqueles que já existem e que não estão na profissão, que irá, em setembro, veremos, haver um processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, irá haver outro tipo de medidas que, para já, segundo o Ministério, aqui não estão. Seja como for, e ainda com algumas questões para esclarecer, a nossa convicção é que quer dizer pensar que aquilo que está aqui vai reduzir em 90% o número de alunos que não têm os professores todos, é acreditar no milagre, não é? E, portanto, porque isso não vai acontecer. Em primeiro lugar, até porque as escolas ainda não está claro quais são. Havia aquela listagem das tais 163, mas o Ministério agora, depois, ainda por cima do concurso que teve tanta movimentação, terá de verificar se mantêm as mesmas ou se são outras, porque isto é apenas para as escolas que tiverem falta de professores. Há coisas que o próprio Ministério ainda não sabe explicar, por exemplo, qual o regime de contratação dos aposentados, não se sabe como é que isso vai acontecer, como é que vão contornar ali, terá que ser com medidas específicas, o estatuto de aposentação para poder pagar-lhes. Há uma coisa positiva, que é o facto de as 10 horas extraordinárias, a partir da quinta, que é o obrigatório, são apenas facultativas. Ninguém vai ser obrigado, porque senão o Ministério estará com o corpo docente no instante, com 10 horas extraordinárias letivas, que depois têm também as não letivas. Em relação àqueles professores, e aí nós pensávamos que iriam fazer de outra forma, mas como vão fazer, não vão conseguir quase ninguém. Aqueles professores que, adiando a aposentação, terão um suplemento de 750 euros, ficámos a saber, é que não tem a ver com, isto agora é técnico, mas para perceberem, com a idade, os requisitos pessoais de cada um. Vamos cá perceber. Para um professor se aposentar e ter 100 cortes, tem que ter os 40 anos de serviço e tem que ter 66 e 7 meses, pode variar até por aí fora, conforme a esperança de vida. Mas muitos professores, por força da lei, atingem esse direito muito mais cedo. Por exemplo, um professor a partir dos 40 anos de serviço, por cada ano a mais reduz 4 meses. E por isso, hoje em dia, a geração que está para se aposentar, aos 65 anos, que já tem 45, 44 anos de serviço, tem os requisitos para se aposentar sem cortes. E pensámos que era nessas condições. O professor pode aposentar-se, não se aposenta, e pode ficar mais um tempo e tem acesso a esse suplemento remuneratório. Não é. Tem que ficar à espera de chegar aos 67, tem que ficar à espera de atingir o requisito que está estabelecido, independentemente de ele já poder ou não, ou seja, no fundo está a dizer-se assim às pessoas, já te podes aposentar, ficas cá mais 2 ou 3 anos e daqui a 2 ou 3 anos tu vais ter direito aos 750 euros daí para a frente, não é daí para trás. Quem é que vai ficar? Não é pago. Pois, e portanto as pessoas querem se ir embora, mal conseguem, ninguém vai ficar 3 anos para receber brutos 750 euros, ainda por cima, repare, nós vamos entrar no ano 24-25, isto vai até 27-28. Provavelmente os professores que esperarem esse tempo para poder ter esse suplemento, quando o atingem já acabou o programa. Com essa medida, acho que há muitos que vão recusar. Não é vão recusar, então ninguém cá vai ficar para ficar à espera do momento em que ainda por cima, quando lá chegar, provavelmente já não está em vigor o plano. Isso não tem sentido. São os que cumprem esse requisito, ou seja, que terão os 66 ou 67 anos e que neste momento estão a dar aulas. Isto só daria para quem já está nos 67 anos
e que poderia cá ficar até aos 70, mas quer dizer, convenhamos que esses até são os colegas que estão mais à espera de mais rapidamente, são os que contam os dias assim, a ver qual é o dia em que podem ter os papéis. Portanto, mas pronto, esse é apenas um aspecto. Temos aqui mas outros. Mas a ideia não seria os professores que se aposentam até janeiro ficarem até ao final do ano? Não tem nada a ver. Não, é poderem continuar, mas atenção, só naquelas escolas, ou seja, um professor que na escola do lado tenha outro, que também tenha essas condições e que admita continuar, se não for uma das escolas identificadas pelo Ministério como sendo as tais credenciadas, o Ministério esse suplemento já não existe. Essas escolas, que portanto, para além das, tem-se falado em 140, tem-se falado em 163, não é? Tudo o que for para além destas escolas, que são as escolas identificadas, nada disto existe. Não há contratação de aposentados, não há horas extraordinárias além das 5, nada disto existe. Isto até poderá aqui criar situações de desigualdade. Já apontou aqui muitas falhas ao plano, dizia até... E não é falhas, são... Faz sentido, na sua opinião, continuar a discutir este plano, uma vez que não vai responder a um problema que é muito grave na educação? Sim, nós temos que o discutir por uma razão simples, porque nós estamos a falar aqui de matéria que tem negociação obrigatória, estamos a falar de contratação, estamos a falar de remunerações, estamos a falar desse tipo de trabalho, não é? Portanto, a negociação é obrigatória, mesmo que nós achemos que não é por aqui que se resolve o problema, admitindo que possa aqui ou lá mitigá-lo, não resolve, mas as matérias que estão em cima da mesa são claramente matérias da negociação coletiva, portanto, nós não vamos recusar a estar aqui agora. Uma coisa é estarmos nesta negociação, outra coisa é acreditarmos, já não é que resolve o problema de fundo, isso para nós sempre foi claro que não, é que até consegue dar a resposta imediata de acordo com aquilo que o próprio Ministério acha que ele tem capacidade. E o que é que acha que tem capacidade? É de, em setembro, 90% dos alunos que em setembro passado não tinham os professores todos, que eram 328 mil, em setembro que vem já os vão ter todos. Quando nós sabemos que há aqui muitas situações que, em muitas escolas que poderão ter resolvido agora com os concursos o problema, mas há muitas outras em que o problema se manteve ou não tivessem sobrado mais de 5 mil vagas por preencher em quadros de escola e agrupamento neste concurso. Há pouco o Mário tinha... Em direto para a CNN, só para fazermos aqui um resumo do que é que aconteceu nesta reunião do dia de hoje, se os assuntos ficaram resolvidos ou se estas negociações vão ser como as anteriores também bem longas. Não sei se vão ser longas, até porque não podem ser longas. Nós estamos a falar da resolução ou de tentar encontrar algumas respostas para um problema que tem que ter resolução no dia 2 de setembro, que é quando as pessoas retomam às escolas. Portanto, elas longas não vão ser e teremos uma nova reunião na próxima semana. Agora, a questão aqui é, não sendo este o plano que dá resposta ao problema de fundo da falta de professores, e isto já todos tínhamos compreendido e o próprio Ministério hoje reafirmou, há, no entanto, necessidade de saber se este plano dá resposta, ao menos, ao objetivo que o Sr. Ministro anunciou, que era, em setembro, reduzir em 90% o número de alunos sem os professores todos. Sinceramente, nós não acreditamos que isso aconteça, até porque, esclarecendo aqui alguns aspectos, nomeadamente no recurso à contratação de aposentados, nomeadamente na manutenção de professores durante mais algum tempo no sistema, mesmo já tendo os requisitos de aposentação, e, o que também era importante, não haver violação da lei em relação às horas extraordinárias, ou seja, os professores poderão ter as 10 letivas, se assim entenderem, mas não são obrigados a aceitá-las. Bom, o sobrecarga de trabalho, o cansaço que os professores já têm, e sobretudo quando as pessoas chegam à altura de se aposentar, a vontade que têm de o fazer, não nos faz acreditar muito que depois de se aposentarem vão voltar. Portanto, parece-nos a nós que, independentemente da boa vontade que se possa ter, o problema da falta de professores cada vez se resolve menos com boa vontade, não é? Há pouco o Mário disse que este plano ia ter efeitos só no próximo ano. Isto quer dizer que então para os problemas do momento ficamos sem resposta, é isso? Não, este ano já não há problema porque as aulas acabaram e, portanto, neste momento já não há o problema da falta de professores porque não há aulas, né? Agora vamos ter que ver como é que se encaixam os professores todos que foram colocados agora, e eu lembro que houve 35 mil professores que mudaram de escola, né? Mudaram de escola, mais 6.600 que entraram nos quadros, portanto, agora isto vai ter uma arrumação que só em setembro é que se vai compreender, na verdade, quando todas as necessidades das escolas se conhecerem, neste momento não se conhecem, estamos ainda em julho,
Agora, a questão aqui é se no próximo ano letivo isto vai dar a resposta que é preciso dar. E também algumas matérias muito técnicas, não entraremos aqui, mas em que podem aqui ser criadas situações de desigualdade, porque numa escola se vai pagar de uma forma a um professor e noutra não se vai pagar da mesma forma e, portanto, para o exercício da mesma atividade ou nas mesmas horas, e isso pode criar aqui situações que não são claras. Nós avançamos para isso, estamos à vontade, e aproveitamos para dizer, embora o Sr. Ministro não esteja a participar nas reuniões, porque qualquer impedimento que põe também não é importante, às vezes até se avança mais quando ele não está, e portanto aqui não há problema nenhum. Agora, e estamos a falar de uma equipa política, portanto tem Ministro e Secretário de Estado, mas é pena porque nós gostaríamos de, até comentando uma entrevista de ontem, o Sr. Ministro, que diz que a FENPROF não costuma sair do sítio, e eu dizer que é exatamente isto. A FENPROF há um sítio onde não tem dúvidas que está, que é o sítio onde estão os professores. E, portanto, se está à espera que a FENPROF mude de sítio, pondo-se ao lado do Ministério, tem que encontrar outros amigos, porque, na verdade, o nosso sítio é o sítio dos professores. E é aí que estaremos, dando o nosso acordo quando estamos de acordo, dando a nossa crítica e assinalamos aspectos positivos e negativos quando temos que o fazer, ou estando contra aquilo que estamos contra. E, portanto, se o Sr. Ministro quer parceiro para almoçar, tem que encontrar outra pessoa. Ora, como é que entende que o Ministério elabora um plano para resolver o problema dos professores já no próximo ano, portanto, uns pensos rápidos, que quer a FENPROF, quer a FNE consideram que não vai resolver? É excesso de optimismo? É falta de conhecimento do Ministério? Não, eu acho que há aqui muito voluntarismo, há aqui muito boa vontade, há aqui uma certa fé, uma certa crença em milagres. Não sei se é que temos um Estado de Estado que se chama Homem Cristo, mas na verdade aquilo que nós temos é um plano que, em nossa opinião, portanto, isso já se sabia, não resolve o problema de fundo. Isso já sabia, porque, quer dizer, quando o próprio plano, o próprio Ministério afirmou há dias no Conselho Nacional de Educação que há 14 mil professores, mais de 14 mil que abandonaram a profissão, e o plano prevê recuperar 500, eu acho que a ambição baixinha está logo aqui. Já não digo no resto, porque o resto é tudo possibilidades. Aliás, o que veio dizer o professor Secretário de Estado, é possível que haja pessoas reformadas que queiram voltar. É possível que haja pessoas que estão para sair e não saem. É possível que haja quem aceite ficar com 10 horas extraordinárias. Ora, a nós dá-nos a ideia que é pouco possível resolver este problema, mesmo no imediato, se apenas estivermos a discutir possibilidades. Pode acontecer que sim, pode acontecer que não. O mais provável é que não aconteça. Portanto, e a nossa dúvida é essa. Mas pronto, vamos ver. Agora, na verdade, aquilo que está aqui é um plano, eu diria quase um plano de desespero. E se calhar, ainda que estivéssemos perante estes planos e algum desespero para ver como se resolve o problema, e o problema é grave e deve ser resolvido, em simultâneo deveríamos já estar a discutir mais do que isto. Deveríamos já estar a discutir o problema de fundo e como é que se resolve. E deveríamos estar aqui também a tentar, e esse era o segredo para o imediato, o segredo para o imediato são os 14 mil professores, ou mais de 14 mil, segundo os números do Ministério, se formos à década e meia última, são cerca de 20 mil, que abandonaram. E abandonaram porquê? Porque se eles vêm e são colocados a 400 km de casa e têm que pagar para trabalhar, não virão. Né? E, portanto, esta parte de chamar já aqueles que cá estão, que existem e que estão fora desses todos, só achar que se consegue ganhar 500, isto é a ambição mais baixinha que se pode ter. É uma tentativa de algo que fica muito aquém do que talvez fosse possível se já estivéssemos a discutir os apoios para a deslocação, os apoios para a habitação desses professores, se estivéssemos a discutir isso, não é? Agora assim eles não virão, se calhar 500 até é um excesso, se calhar nem 100. No que diz respeito à habitação, a Renascença avança esta manhã que o Governo está a contactar entidades, autarquias, dioceses, instituições civis e militares para ver se têm disponibilidade de alojamento para professores a preços acessíveis. Claro. Eu espero que se os professores forem colocados numa caserna não tenham de pagar nada, não é? Portanto, a educação em casernas que seja gratuito. Mas aquilo que nós podemos ver é, efetivamente, hoje, se pode haver situações, eu estou-me a lembrar, por exemplo, em Fátima há muitos espaços de retiros, pode ser que se possa aproveitar, temos, portanto, quartéis que têm vindo a ser
desaproveitados. Agora, nós estamos a falar de pessoas, neste caso professores, e se fossem outros trabalhadores era igual, que têm direito a uma habitação minimamente digna, não têm que viver ao monte, em quartos, em casernas, em salas de retiro. E, portanto, aquilo que nós temos que ter é uma solução que permita, por um lado, e aqui sim, os municípios podem ter um papel importante a desenvolver. Em vez de andarem a meter o nariz nas escolas, se calhar era dar esta resposta. Era encontrarem forma nos seus municípios para ficar. Mas não pode ser como o ano passado, que a senhora Presidente da Câmara de Portimão arranjou 9 casas, não é? Ou aqui em Lisboa acho que eram 15, ou 16, ou 17, e mesmo assim acho que não foi para lá ninguém. Portanto, tem que ser uma coisa como deve ser, tem que ser uma coisa que sirva para os milhares de professores, que são milhares, que estão deslocados. Agora, há outros problemas, por exemplo, às vezes perguntam-se, então, mas se ficaram 22 mil professores por colocar, que não são professores dos quadros, e sobraram 5 mil vagas, até eram mais 17 mil, pois o problema é que os 22 mil professores são de 4 ou 5 grupos de recrutamento, não são das tais 5 mil vagas, e portanto há aqui já um indício que estes 5 mil vagas que aqui existe. Aliás, nós o que estivemos também ali a propor agora foi a possibilidade do Ministério, junto dos professores contratados que não foram colocados, poderem, por exemplo, dizer-lhes há 5 mil vagas de quadro que sobraram, se forem dos vossos grupos, estão interessados nelas ou não, e fazerem colocações administrativas sem ultrapassar ninguém, mas podendo dar estabilidade a esses professores e a essas escolas. É uma hipótese, mas não sei se vão tê-la em conta, mas essa sim, por exemplo, se temos 22 mil que sobram e temos 5 mil vagas em falta, podiam, em muitos casos, em alguns casos, depende, onde desce, não é? De poder resolver problemas de estabilidade a professores e problemas de falta de professores às escolas. Essa já foi uma proposta, que se calhar se for aceito, não sei, também não disseram que era, poderia dar mais um contributo para resolver aqui o problema.